Bom galera, aqui quem fala é o Lug Level do canal CGT. Bom, venho através deste projeto mostrar um pouco sobre as partes importantes do que deve existir dentro de um jogo. Inicialmente é necessário falar dos protagonistas, certo? O protagonista, como conhecemos hoje, nem sempre foi assim. Lá nos idos dos anos 80, existiam personagens que você controlava, mas que necessariamente não existia nem perna nem braço, certo? Então, não existia assim uma profundidade entre o jogador e o seu personagem que ele se controlava. Então, era necessário você praticamente controlar uma bola, ou então só um pontinho, com dois pontinhos que representavam as pernas, enfim. A programação do jogo e também a própria máquina não permitia uma forma de criar um personagem tão elaborada. Porém, à medida que os jogos foram evoluindo também as maneiras de se criar personagem e foram ganhando características mais relevantes, certo? Isso já por meio dos anos 80 para os anos 90. A partir disso, os personagens foram ganhando características mais envolventes. Com isso, as pessoas foram se envolvendo cada vez mais com os protagonistas dos jogos, certo? A partir daí é que foram criando novos protagonistas, como por exemplo o Mascarado, ou seja, aquele personagem que andava sempre com máscara e que você não sabia quem ele poderia ser, só descobria em determinado ponto do jogo se era uma ou se era mulher. Porém, esse personagem geralmente era muito forte, ou seja, totalmente overpower, certo? Daí depois foi criado também o personagem predestinado. É aquele que, apesar de nascimento humilde, tinha uma grande relevância para a história do jogo. Ou seja, já se sabia que ele seria um personagem muito forte lá para o meio e para o final do jogo. Logo depois também foi criado outro tipo de personagem, ou seja, outro tipo de protagonista para o jogador jogar. Foi justamente o herói mudando, ou seja, herói comum, aquele que poderia ser você mesmo, ou seja, poderia ser qualquer pessoa que poderia controlar no jogo, certo? Então foi esses personagens, protagonistas, que foram se criando e com isso garantindo uma maior interatividade entre o jogador. Continuação do documentário, partes principais de um jogo. Bom, no caso especificamente, essa parte a gente vai falar sobre cenário. Bom, a maioria das narrativas gira em torno entre o vilão e o personagem principal, no caso especificamente o personagem principal. Então, dessa forma, os cenários eles seriam só o plano de fundo? Não, claro que não. O cenário vai muito mais além disso. Ele faz com que os personagens, no caso o personagem principal, ele evolua à medida que as fases vão acontecendo. Antigamente, quando a capacidade dos jogos era bastante limitada, notávamos muito a mudança de um cenário para o outro, ou seja, de uma fase para outra. Hoje não, hoje isso é diferente. As fases estão mais interligadas e quase você não percebe a mudança entre alguns cenários nos jogos. Porém, você ainda percebe isso. Por quê? Porque isso é uma das partes fundamentais do jogo, ou seja, a mudança de cenário, mudança de nível, certo? Mudança de fase. E isso acontece no jogo de uma maneira bastante peculiar, de uma história em narrativa. Por quê? Porque o seu personagem evolui, certo? Por exemplo, se um cenário tem um abismo muito grande, o cenário inicial tem inimigos mais ou menos fracos, à medida que você vai suplantando esses inimigos, à medida que você vai pegando itens, isso faz com que seu personagem evolua e com isso, esses desafios que antes eram muito grandes, eles passam a ser desafios pequenos, medíocres, certo? Mas à medida que você vai evoluindo o personagem, também passando de fase, mudando o cenário também ele vai se transformando junto com o herói, ou seja, vai ficando também mais difícil, colocando mais obstáculos e com isso fazendo com que você, junto com o personagem, evolua cada vez mais. Você nas suas habilidades como controlador e o personagem nas habilidades inerentes a ele, certo? Então o cenário é bem mais do que apenas o pano de fundo, certo? Então não tem problema nenhum de considerar isso. Bom, eu não podia fechar essa história sem falar dos inimigos.
Os inimigos são personagens importantes em qualquer história, e nos games não poderia ser diferente. Podemos notar que os inimigos dos games são baseados logicamente em histórias narrativas. Por exemplo, os clássicos gregos, quando o herói ia em alguma aventura, ele logicamente enfrentava vários inimigos, né? E cada um desses inimigos tinha diversas características. Então nos jogos também tem essas características. Ou seja, no começo do jogo os inimigos são fracos, né? À medida que você vai evoluindo no jogo, os inimigos também vão evoluindo. E com isso crescendo cada vez mais a dificuldade, certo? Então para atravessar certo tipo de fase, você inicialmente precisa derrotar alguns inimigos. Às vezes para isso você precisa de itens específicos. Porém, quando você consegue esses itens, inimigos mais fortes começam a superar você e também esse item que você conseguiu. Com isso, o jogo influencia você a ir atrás de outros armas, certo? Outras armaduras, enfim, subir seu nível, para assim você conseguir evoluir no jogo, né? Porém, também existe um inimigo bastante interessante, que é justamente o chefe de fase, que é aquele inimigo que lhe espera no final de qualquer estágio, principalmente naqueles locais mais importantes, como por exemplo, passar algum portal, sair de uma caverna, entrar no calabouço, sair de um calabouço. Então o chefe de fase, diferente dos inimigos normais, ele não tem um movimento tão definido, certo? Ele não segue uma certa regra. Ele pode surpreender o personagem e também faz aquele estrago na sua armadura, na sua energia, enfim, é realmente um grande desafio. Porém, não podemos esquecer também do chefe final, ou seja, se tem um protagonista, então toda a história também tem um antagonista. No caso aqui que estou falando é do chefe final, o chefão final da fase, certo? É aquele em que você procura fazer de tudo para conseguir derrotá-lo. Isso é muito presente em todos os jogos de videogame, principalmente com aqueles jogos que evoluíram mais nesses aspectos. No caso, na minha opinião, é claro, são os jogos de RPG, certo? O RPG, ele sempre procura desenvolver uma narrativa em que os antagonistas, ou seja, o principal vilão do jogo, no final vai ser o maior desafio da história. Enfim, está terminando esse vídeo e queria colocar para vocês que foi muito gratificante colocar as partes principais na construção do jogo. No caso, na minha opinião, que são essas que vocês viram aí. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Valeu, até mais, um abraço. Pessoal, e não esqueça, se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, falou? E não esqueça de favoritar para ajudar aí sempre esse canal a crescer cada vez mais, certo? Valeu!